Olá, queridos, tudo bem com vocês? O pão diário de hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Antes, santifiquei a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. E a explicação diz assim: quando entregamos nossa vida a Deus, abandonamos alguns hábitos do velho homem, mas não nos envolver com o pecado. Esta atitude chama a atenção das pessoas próximas a nós, que logo nos perguntam a razão disso tudo. Paulo nos ensina a estar preparados para responder com mansidão, sabedoria, a fim de não somente exaltar ao Senhor, mas também atrair estes corações que ainda não tiveram encontro com Jesus. Interessante também que a palavra razão dá o sentido racional para nossa fé, ou seja, uma fé baseada em comportamento, atitude e não apenas de sentimentos. Ou seja, a palavra está querendo dizer que o Evangelho ele transforma nossas vidas. Um exemplo, tem uma pessoa que convive comigo há anos antes de eu ser cristã. Dá só um mini exemplo. E de repente eu me converto. A mudança depende, logicamente, depende de si, da forma que você vai buscar, da forma como você vai interagir, da forma que Deus tem um projeto na sua vida. Então, às vezes a mudança vem radical, ou às vezes a mudança vem com o tempo. E assim, essa pessoa que está do meu lado tinha um hábito de me ver de uma maneira. E depois que eu me converti, ela me viu outra pessoa. Um exemplo já dei e vou falar algo que aconteceu comigo. Antes de eu ser evangélica, eu era assim, como se dizer, traquina. Era meia moleca mesmo, era não, ainda sou, mas de uma forma maneirada, de uma maneira cristã, se policiando no comportamento, certas coisas, mas assim, eu era brava, queria estar discutindo. E assim, de repente, quando eu me converti ao evangelho, logicamente a mudança não foi radical comigo, mas foi com o tempo, gradativamente eu fui mudando. E ao passar na rua, eu encontrei um amigo meu, ele fez assim: Ô Gabi, o que é que tu tem? Aí eu fiquei: como assim o que é que eu tenho? Ele fez: não sei explicar o que é que tu tem. Eu sei que tu estás diferente, estás com um rosto diferente, a maneira diferente. Então assim, gente, a maneira diferente que ele quis dizer é o Espírito Santo de Deus. Ele muda a gente realmente espiritualmente e materialmente, que isso aqui é só carne mesmo. Ele muda espiritualmente, o semblante da gente cristão muda, a maneira de falar muda, a maneira de pensar muda, a maneira de vestir muda, a maneira de nos expressar muda. Então o Evangelho realmente ele traz uma transformação na vida da gente excelente. Então aqui quis dizer isso, que a gente tenha essa sabedoria, que quando a gente se torna cristão, a gente tem que, logicamente, permanecer assim com comportamento perante Cristo, procurando sempre buscar algo diferente para que essa transformação venha não só por fora, mas sim que ela venha de dentro. Foi isso que esse versículo quis dizer. E para finalizar ele com a oração, diz assim: Senhor Deus, quando eu entreguei minha vida ao Senhor, eu assumi um compromisso de mudança de comportamentos. E hoje, meu testemunho tem revelado a outras pessoas que é uma esperança em mim, que talvez essas pessoas ainda não conheçam. Por isso, Senhor, ajuda-me a estar sempre pronto para responder, falar do seu amor e anunciar a salvação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Finalizei o pão diário de hoje. E assim, eu quero dizer a vocês que o Evangelho ele realmente transforma a vida das pessoas de uma maneira excelente, de uma maneira espetacular. Isso na vida espiritual, isso na vida material, isso na vida financeira, isso muda em tudo. A gente passa sempre por provações, passa por prova, passa. Até porque a palavra diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então não quer dizer que tudo é só flores. Ah, eu vou aceitar, eu tô com interesse em aceitar Jesus. Eu vou aceitar Jesus porque ele vai me dar dinheiro, porque ele vai me dar saúde. Não, minha gente, não pense dessa maneira, porque não é assim que as coisas acontecem. A gente passa por dificuldade. Vamos supor, a gente tem uma faculdade e a gente começou a faculdade e a gente quer passar, quer porque quer. Mas a gente chegou, pronto, a gente não estudou. Chegou o dia da prova e você vai filar. Um exemplo, que tem muitas vezes isso acontece. Você vai filar a prova e futuramente você não vai saber de nada. Tu vai pôr aquela prova, passou e
eita, isso aqui foi de acordo com aquela prova, nem sei o que foi. Aí tu vai estudar depois que passou a prova, ou seja, depois que tu tá formado. Ou outro exemplo, você chega no dia da prova, você não estuda, você não fila, você não faz nada, não tem condição de você filar nem nada. Chega no dia da prova, tu vai fazer o quê? Nada. Se tu não estudou, como é que tu vai passar? Então é a mesma coisa, é a vida da gente. A gente passa por coisas, a gente passa para nosso aprendizado, para nosso amadurecimento. E é assim, a gente vai passando. É a mesma coisa no Evangelho, a gente passa por provações, Deus nos prova. Mas Deus sabe o nosso limite, Deus sabe até onde a gente pode suportar aquilo. A gente acha que a gente sabe, mas Deus ele sabe mais do que a gente, aonde podemos suportar. Então é isso, gente. O Evangelho é muito bom servir a Cristo, é uma coisa maravilhosa, até porque é assim, é algo tão extraordinário que eu não sei nem explicar, nem sei, na verdade, nem por onde começar. Mas é uma coisa assim muito boa, é uma coisa gratificante, é uma coisa gostosa de sentir, é prazeroso sentir a presença de Deus em nossas vidas. É muito bom estar com Cristo. Então é isso, minha gente. Terminei o pão diário, terminei a reflexão, terminei a oração. E quero desejar a todos uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve para ficar vendo os outros pão diários seguintes. E é isso. Se você não se inscreveu, se inscreve para ficar por dentro dos outros vídeos. Um big beijo, fiquem na paz e até o próximo.